E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa mensagem, por essa palavra, Deus, porque é luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, Deus, hoje é o primeiro culto do Tamo Junto do ano, essa é a primeira mensagem, Deus, do ano de 2023. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor revele nos nossos corações a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Olha só, eu quero falar com você hoje sobre nós planejarmos o ano. Só que muito mais do que planejar o ano, porque planos todo mundo faz, né? Quem aqui tem planos para esse ano? Quem fez planos para esse ano? Vários planos, às vezes o plano talvez de terminar a tua faculdade, de terminar o teu curso, o plano de começar uma faculdade, plano de fazer novos amigos, plano de emagrecer, plano de engordar, plano de... não sei qual é o teu plano. Mas tem gente aí que precisa dar uma engordadinha, né? Se bater o vento do Espírito, leva ele. Então, tem umas pessoas aí que tem planos, né? Tem muitos planos. Mas como a gente cuidar desses planos? O que a gente fazer com esses planos? Porque a expectativa todo mundo cria. Todo mundo, na virada do ano, cria expectativas para o ano que está vindo. Afinal de contas, todo o início é uma nova chance de fazer algo novo. Então, por exemplo, hoje nós estamos iniciando, estamos juntos em 2023. O mês está iniciando, as coisas estão no seu início. E tudo isso traz expectativa para nós, expectativa de algo que está por vir. Porque o novo nos traz expectativa. Tudo aquilo que é novo na nossa vida traz expectativa. Talvez o dia que você começou num novo trabalho, o dia que você se mudou de escola e foi para uma nova escola, tudo isso traz expectativa no seu coração. Você tem expectativas do que fazer, de como vai ser, quem vão ser as pessoas que vão estar lá. E quando um ano novo começa, não é diferente. Nós temos muitas expectativas. E nós colocamos a nossa expectativa em várias coisas. Mas ao mesmo tempo que você cria expectativa, você também precisa estar preparado para se frustrar com algumas expectativas. Quem já colocou expectativa em algo e ficou frustrado? Né? Tem um monte de pessoas nos frustram, time de futebol nos frustra, política nos frustra, economia nos frustra, né? Então as coisas nos frustram. E hoje eu estava pensando sobre isso e estava assistindo o jogo. Estava jogando Avaí e Figueirense. Alguém viu Avaí e Figueirense? Ou ninguém assiste Campeonato Catarinense? Ninguém assiste, eu também não, mas caiu lá na TV e eu estava vendo. E aí, olha só, eu estava pensando sobre expectativa e na hora eu vi acontecendo uma frustração de expectativa. O comentarista, o Figueirense começou jogando super bem e o comentarista começou, sabe quando o cara começa a encher a bola do time? Os caras estão jogando bem, olha essa formação tática, aí o técnico era novo e, olha só o jeito que eles estão jogando e tal, não sei o quê. E aí o Avaí tomou um gol contra, do Figueirense. E o zagueiro, na verdade era o lateral direito que fez o gol contra. O cara estava enchendo a bola dele, ele fez o gol contra. E aí o cara falou, eu nunca gostei muito do futebol desse cara. E começou a detonar o cara. E aí foi pro segundo tempo, o Avaí fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, enfim, foi goleado. E aí no final eles estavam dizendo, o Figueirense não começou o campeonato muito bem, a formação não está tão boa, eu acho que esse técnico não vai muito longe. Tipo, olha como o discurso mudou durante o jogo. Começou o melhor técnico, a melhor formação, a melhor escalação, os melhores jogadores. E aí tomaram uma sapecada, não lembro nem o endereço de volta para casa. E no final estavam sendo como o pior time do campeonato, enfim. E aquilo ali me fez pensar algo que acontece na nossa vida. Que às vezes nós começamos o nosso ano, começamos uma nova semana, um mês, começamos um novo trabalho. Tudo que é novo para nós começamos colocando expectativa em algumas coisas. Nós começamos depositando a nossa confiança em algumas coisas. E com o passar do tempo, com o passar dos dias, essas coisas ou essas pessoas vão nos frustrando.
E ao invés de nós tirarmos as nossas expectativas, a gente começa a detonar a pessoa, ou a gente começa a detonar o lugar. Você já viu alguém que é aquele tipo de gente que num dia ela ama a pessoa, é a melhor amiga dela, é o confidente dela, e no outro dia ela está destruindo a mesma pessoa? Porque a pessoa frustrou ela, porque a pessoa desapontou ela, porque a pessoa enganou ela. Então nós colocamos expectativa nas coisas, nós colocamos confiança nas pessoas, e quando nós somos frustrados, a gente começa a gastar aquela pessoa, a gente começa a talvez falar mal daquela pessoa. E com o nosso ano não é diferente. Quando o ano começa, nós colocamos expectativa num novo ano, nós colocamos expectativa em algo novo que está sendo feito. E o tempo vai passando, e janeiro já passou. E talvez em janeiro você já se decepcionou com algumas coisas. Talvez em janeiro você já não conseguiu cumprir as promessas que você tinha feito. Talvez em janeiro seus planos e seus sonhos já ficaram longe demais para você. Porque o tempo vai passando e se nós não cuidarmos, nós vamos nos frustrando com metas que nós mesmos colocamos. Então o que eu quero falar com você nessa noite? O que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite? Que não importa a velocidade que nós vamos, importa a distância que a gente consegue chegar. Não importa a velocidade que você vai caminhar durante esse ano, o que importa é, será que a gente vai conseguir chegar? Será que você vai conseguir cumprir os seus objetivos? Será que você vai conseguir fazer aquilo que você propôs no teu coração? Porque se nós não cuidarmos, gente, nós vamos nos tornando pessoas decepcionadas com a vida. Sabe aquela pessoa que ela é decepcionada com tudo? Pessoa nenhuma presta, igreja nenhuma presta, emprego nenhum presta, patrão nenhum presta, porque ela já foi decepcionada por tantas coisas, decepcionada por tantas pessoas. E o texto que nós lemos começa dizendo: vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que isso quer dizer? É que tem gente olhando para você, tem gente olhando para mim, tem gente olhando para nós. Isso não deve trazer para nós um peso de responsabilidade de meu Deus, e agora eu não vou mais sair de casa. Muito pelo contrário, deve trazer sobre nós uma responsabilidade de: tem pessoas olhando por mim e esperando eu fazer alguma coisa. Tem pessoas olhando por mim e esperando uma atitude minha. Tem pessoas esperando que eu me mova, tem pessoas esperando que eu faça. Teve no ano passado uma mensagem que eu ministrei aqui no Tamo Junto, que eu falei sobre Davi e Golias. E quando a gente vai ver naquele texto, eu falei sobre isso, que quando Davi mata Golias, o exército todo de Israel avança contra a tropa dos filisteus. Eles estavam na frente daquela batalha há muitos dias, e muitos dias, e muitos dias. Mas eles estavam esperando uma atitude de Davi, ou de alguém, de derrubar aquele gigante, para eles avançarem. O que é essa nuvem de testemunha que nós estamos rodeados? São pessoas que estão esperando eu e você fazer alguma coisa. Estão esperando nós nos levantarmos e tomar a nossa posição. E qual é a nossa posição? A posição de igreja de Cristo. A posição de sal e luz, o propósito que Deus nos colocou nessa terra. Portanto, vão e façam discípulos. Tem pessoas esperando eu e você falar de Jesus para elas. Tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja se você não conversar com ela no seu trabalho, na sua faculdade. Se eu e você não fizermos a diferença e entender que nós estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunho, tem gente olhando para você, tem gente olhando para mim, tem gente vendo o que a gente faz, como a gente fala. Você está entendendo isso aqui que eu estou falando? Isso não deve trazer sobre nós um peso de eu chegar nas rodas de conversa e não falar mais nada, eu ficar trancado dentro da minha casa, mas é uma responsabilidade que eu e você temos de fazer a diferença no lugar que Deus nos colocou. Essa é a nuvem de testemunhas. Pessoas estão esperando a igreja de Cristo se levantar. Pessoas estão esperando com que eu e você possamos tomar a nossa posição nessa terra. E aí o texto continua dizendo, olha isso aqui que ele fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Deixa eu desmistificar uma coisa na tua cabeça. Nem tudo que está te atrapalhando é pecado. Foi criado na nossa cabeça, pela religião, pelas pessoas, não sei por quem, que tudo que acontece na nossa vida de ruim é o diabo. É o diabo é aqui, o diabo é ali, aí queima teu micro-ondas, foi o diabo, teu carro estraga, foi o diabo. Tipo assim, não foi porque você não trocou o óleo, né? Não foi porque você não deu manutenção, não foi porque você é desorganizado, não, foi o diabo. E aí tudo nós vamos colocando a culpa no diabo, né? Não é pecado, e não sei o que. Mas o texto é claro quando diz: livrem-se de tudo que atrapalha vocês e do pecado. Tem coisa que está nos atrapalhando que não é pecado, mas está nos atrapalhando. Tem pessoas que estão nos atrapalhando, tem pessoas que talvez estejam te atrapalhando. E aqui eu faço com você um paralelo, sei lá, de uma construção, de uma obra.
Quem é que já foi numa obra, numa construção, mas aquela feia mesmo, aquele negócio doido, sabe? Não tem um monte de coisa no chão, ferramenta, areia, brita, um monte de coisa e gente trabalhando e é uma confusão. Ali naquele lugar precisa haver o quê? Organização. Senão vão jogar fora que ainda vai ser usado, vão jogar fora coisas que vão ser usadas, vão mandar embora prestadores de serviço que ainda não prestaram um serviço, porque se não existir organização, as coisas dão errado. Na nossa vida, gente, é a mesma coisa. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos em obras. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas enquanto ele não completa, nós estamos em obras. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele: eu estou em obra. Então não se preocupa se eu te atrapalhar algum dia, né? Se você tropeçar em mim algum dia, eu estou em obras, né? Sabe quando tem aquela placa na rua: desculpe o transtorno, estamos em obras, né? Por quê? Nós estamos em obras. Às vezes a gente se atrapalha mesmo, às vezes a gente se atravessa mesmo, porque estamos em obras, somos criaturas inacabadas ainda. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Enquanto ele não completa, o que eu e você precisamos fazer? Arrumar o nosso canteiro de obras. O que é o nosso canteiro de obras? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos, são as nossas mágoas, os nossos rancores, as coisas que a gente vai guardando dentro de nós, tudo aquilo que vai nos atrapalhando com o decorrer do dia. Porque uma obra está sendo feita dentro de nós. Quando uma obra está sendo feita, coisas precisam ser reconstruídas, paredes precisam ser quebradas, coisas estão sendo feitas dentro de nós. E tudo isso gera sujeira, tudo isso gera barulho. E se nós não nos livrarmos das coisas que estão nos atrapalhando, nós não vamos conseguir completar a obra que está sendo feita dentro de nós. E agora você precisa fazer uma breve reflexão das coisas que estão te atrapalhando. Talvez sejam as suas emoções, talvez sejam sentimentos que você não deve ter mais. Talvez deve ser memórias que você já deveria ter esquecido. Talvez são portas que se fecharam e você ainda está batendo na porta, mas ela já está fechada, então vai para outra. São coisas que vão acontecendo na nossa vida durante um ano, durante um mês, durante um dia, que nós vamos guardando e vamos entulhando, e tudo isso vai nos atrapalhando. Atrapalhando o crescimento que o Senhor quer dar, atrapalhando as coisas que Deus quer fazer. Você está entendendo isso aqui? Nós precisamos nos livrar daquilo que está nos atrapalhando. Nós precisamos tirar de perto de nós o entulho, tirar de perto de nós a sujeira, sabe? Manter a nossa vida organizada. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E o pecado, eu nem preciso falar para você. Porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Tem gente que vê a aparência do mal e vai correndo para ela com uma fome. Por quê? Porque a aparência do mal sempre é uma delícia. Ou você acha que aquele fruto proibido lá que Eva precisava comer, que a Bíblia não diz, né, que é a maçã. Esses dias eu vi um vídeo do cara falando que você não deve comprar produtos Apple, porque é a maçã que Eva mordeu. Você é o maior defensor da Samsung da história, né? A Samsung usou como marketing para vender celular para os crentes. Você acha que aquele fruto ele estava meio podre, ele estava meio sujinho? Você acha que ele tinha rugas, ele tinha manchas? É óbvio que não, provavelmente era o fruto mais bonito, da árvore mais bonita. Provavelmente a serpente vendeu para Eva como um fruto orgânico, né? Plantado pelas virgens filipinas, né? Nas montanhas da Capadócia, e regado pelo suor das asas dos anjos. Porque o pecado ele nos envolve mesmo. O pecado ele é atrativo aos nossos olhos. Ele é atrativo à nossa carne. O pecado é algo que quando nós o vemos e sentimos o cheiro, é algo que nos atrai. E é algo que está sempre nos envolvendo, é algo que está sempre perto de nós. E como se livrar disso? Nos fortalecendo, estando firme naquele que é a rocha, confiando naquele que nos chamou, sabendo o que Deus tem para nós. Quando eu sei o que Deus preparou para mim, talvez não agora, mas no futuro, eu não perco tempo vivendo as coisas que estão querendo me prender agora. Porque eu olho para o que Deus preparou para mim. Eu olho para o que Deus pode fazer por mim. Então não espere que o pecado seja algo ruim, meu irmão. O pecado sempre será algo bom, momentaneamente. Mas que terá um preço muito caro. Talvez 1 hora depois. Você já fez alguma coisa e minutos depois você sentiu o maior nojo da tua vida? Porque esse é o preço do pecado. Na hora é delicinha. Mas depois, meu irmão, sabe? Eu não vou fazer essa aqui porque
Tem umas pessoas que tem sabe aquele negócio que você só vê no TikTok? Né? Que o cara faz ânsia e o outro faz também. Tem umas pessoas aqui que eu não vou falar quem é. Porque o pecado é isso. Porque o pecado é isso, é esse negócio que ele nos envolve, mas depois ele joga a gente fora. A vida pecaminosa que a gente vive, é essa vida que na hora é atrativa, que na hora é legal, mas depois joga a gente fora. E a vida que Deus preparou para nós, talvez agora a gente precisa pagar um preço. Talvez agora a gente precisa abandonar algumas coisas. Talvez agora a gente precisa deixar de fazer algumas coisas. Mas Deus está preparando algo para nós. Você consegue entender isso? Sabe, amém, gente? Vocês estão aí, não? E aí o texto vai continuar dizendo algo. E aí ele diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu quero dividir essa parte esse pedaço do texto em duas partes. Primeiro é correr com perseverança. Como é difícil nós sermos perseverantes nessa vida? Ou é só eu? Sabe aquele negócio de talvez ir na academia todo dia da semana? Talvez ler todo dia, orar todo dia, começar um jejum e ir até o final. Como é difícil ser perseverante? Sim ou não? Ou estou falando com os perseverançosos? Porque é difícil, mano, ser perseverante. É difícil perseverar. É difícil começar um negócio e ir até o final. É difícil falar que vai fazer e cumprir a palavra. É difícil. É difícil correr com perseverança. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava conversando com alguns amigos. E um desses meus amigos, ele é fuzileiro naval. E ele estava contando várias histórias da vida dele, dos perrengues que ele passa e tal. E ele é fuzileiro naval lá no Rio de Janeiro. E ele estava dizendo sobre o dia da formatura dele. O dia que ele foi se formar como fuzileiro é aquela coisa, né, que a gente vê, linda, e apresentações e tal. E eles faziam uma apresentação de corrida. Sabe aquela corrida de revezamento? Que vai passando o bastão e vai correndo e vai passando o bastão? Tem dois tipos de corrida dessa. A primeira é a 4 por 100, que são quatro atletas e cada um corre 100 metros. E tem uma que cada atleta corre 400 metros. É isso? É isso? Vocês sabem? Vocês não fizeram educação, professor de educação física de vocês era aquele que dava a bola de vôlei e a de futebol, né? E dizia se matem, né? Mas são esses dois tipos de corrida de revezamento. E aí ele foi correr e ele ficou por último, para pegar o bastão por último e cruzar a linha de chegada. E a equipe dele ficou por último. Ele pegou o bastão por último. Todos pegaram o bastão e ele foi o último a pegar o bastão. E ele saiu correndo naquela disparada e ele foi correndo e ele passou todo mundo. E ele disse que era uma curva assim, a arquibancada era bem na frente. E ele foi correndo e quando ele fez a curva, ele foi passando todo mundo. Ele estava pelo lado de dentro, ele foi passando todo mundo. A arquibancada foi ficando em pé assim. E a hora que ele passou todo mundo, ele olhou, não viu a linha de chegada e tinha mais uma curva ainda. Ele achou que era de 100 metros, era a prova de 400 metros. E ele saiu na disparada e ele disse que ele foi perdendo fôlego no meio da curva. Sabe, ele contando isso é muito engraçado, que ele disse que parece que ficou tudo em slow e todo mundo olhando para ele assim, tipo, o que ele está fazendo? E ele perdendo fôlego e olhando para todo mundo. E aí todo mundo começou a passar ele de novo e tal. E aí ele contando essa história, eu fui pensando, cara, a nossa vida é exatamente assim. Às vezes a gente não sabe a corrida que a gente está correndo. A nossa corrida é de 400 metros e a gente sai naquele gás total achando que é de 100. E na primeira curva a plateia fica todo mundo em pé e todo mundo vai começar a aplaudir a gente. E a gente não vê a linha de chegada e faltam 300 metros ainda. E aí não tem mais fôlego porque a gente deu tudo no início. Está fazendo sentido isso aqui que eu estou falando? Por isso que o texto fala sobre a corrida que nos é proposta. Porque senão a gente fica a vida toda correndo uma corrida errada. A corrida que não é a nossa. Se tivessem feito um briefing e falado, olha, a corrida é de 400 metros. Então assim, não dá tudo no início, porque tem que ter aquele gás final ainda. Mas ele saiu correndo nos 100 primeiros metros, ele já ficou sem fôlego e chegou por último. Porque ele não sabia a corrida que ele estava correndo. Tem muitas vezes, gente, que na minha e na sua vida, na nossa vida é exatamente dessa forma. A gente se cansa, a gente se fadiga, a gente quebra a cara, a gente desiste, porque a gente não sabe a corrida que a gente está correndo. Nós não conhecemos a corrida que nós estamos dentro. E aí a gente acha que é uma corrida de 100 metros e a gente sai rasgando tudo e cortando todo mundo. E ainda faltam mais 400 metros, 300 metros para terminar a nossa corrida. Ou então a gente pensa que a nossa corrida é uma maratona e a gente sai de trotezinho, de boa, correndo devagarzinho. E quando a gente vê é uma corrida de 100 metros e todo mundo chegou na nossa frente. Por isso que a gente precisa aprender a correr a nossa corrida.
E é por isso que Paulo escreve e ele diz: vamos correr com perseverança. Correr com perseverança é não correr pensando em desistir, é conhecendo a minha prova, é conhecendo a minha corrida, sabendo aonde eu devo chegar, sabendo qual é o meu limite. Se eu estou correndo uma maratona, eu vou sair devagarzinho, no trotezinho, no meio do caminho alguém vai me dar uma água, vai me dar um isotônico, eu vou comer um carboidrato e no final eu dou o gás. Vocês estão conseguindo entender isso? Às vezes a gente começa um ano achando que o ano é uma prova de 100 metros, mano. E a gente dá tudo que tem nas 2 primeiras semanas e aí não sobra mais nada pro final. Ou então a gente começa o ano pensando, não, o ano é uma maratona. Lá no final eu deixo para fazer. E aí o ano passa rápido demais. E aí quando a gente vê já é metade do ano e a gente não fez nada. E quando a gente vê já foi o segundo trimestre do segundo semestre do ano bissexto da nossa vida. E aí já é novembro. E aí novembro é aquele negócio, né? Pô, cara, que tu não fez até agora, tu não vai querer fazer agora, né? Deixa pro ano que vem. E o ano vai entrando e vai saindo, e entra ano e sai ano, e a gente não consegue completar a nossa corrida. Por quê? A gente não sabe a corrida que a gente está correndo. Tem gente que começa o ano correndo a corrida do amigo. Você conhece alguém assim? Ai, amiga, eu acho que esse ano você deveria emagrecer. Sabe? Mano, assim, ó, eu acho que esse ano você poderia arrumar outro trabalho. Nesse teu trabalho você ganha tão pouco. E aí a gente passa o ano todo correndo a corrida dos outros. Sabe? Aquela pessoa que dá pitaco na vida de todo mundo. E a vida dela está virada de cabeça para baixo. Sabe? O cisco no olho do irmão e a trave que está no nosso. E aí às vezes a gente passa dias e dias correndo a corrida das outras pessoas. E esquece da nossa corrida. Por isso Paulo escreve: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Porque é para eu correr com perseverança a minha corrida. E quando eu corro a minha corrida, eu consigo levar um monte de gente junto comigo. Porque eu estou indo para o caminho certo, porque eu estou indo para o lado certo. Mas como é difícil quando a gente corre rápido para o lado errado. Porque quando a gente está correndo, a gente está cansado, a gente está com o nosso alvo fixado e eu preciso chegar lá e esse é o meu plano e esse é o meu objetivo. Mas às vezes a gente está correndo a corrida que não é a nossa. E aí tem um alvo, e aí tem um objetivo, e aí tem meta, mas não é a minha. E aí eu alcanço a corrida do outro. Sabe quando eu faço e parece que as coisas não acontecem na minha vida. Eu faço, eu me canso, porque é a falsa sensação de que eu estou alcançando alguma coisa. Às vezes a gente passa a vida toda e alcança um monte de coisa, menos aquilo que Deus nos chamou para alcançar, menos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então nesse ano, meu irmão, se eu posso te dar uma dica talvez, corre um pouco mais devagar, mas corre para o caminho certo. Senão a gente chega rápido no lugar errado. Você consegue entender isso? E como é ruim quando a gente vê alguém correndo para o lado errado. Você já viu alguém perto de você correndo para o lado errado? E aí você pensa, cara, ele vai quebrar a cara. Ela vai quebrar a cara. Mas ela está indo tão rápido, mas ele está indo tão rápido. E como é frustrante chegar num lugar e ver que aquele não é o nosso lugar. Como é frustrante chegar num destino e ver que aquele não é o nosso destino. Porque durante a corrida existe expectativa. Porque durante a corrida existe a torcida, existem as pessoas gritando, existem as pessoas à nossa volta e tudo isso vai gerando expectativa para a linha de chegada. E quando a gente chega não era a nossa linha de chegada. E quando a gente chega não era a corrida que foi proposta para a gente. Nós corremos rápido demais para o objetivo que não era o nosso. Que na nossa vida, gente, nesse ano, nós possamos correr com perseverança a corrida que foi proposta para nós. A corrida que foi proposta para você. Você não precisa correr a corrida dos outros. Você não precisa correr a corrida do mundo. Você não precisa correr a corrida das pessoas. Você tem que correr a sua corrida. É aquilo que Deus te entregou. É o alvo que Deus colocou no teu coração. São as metas que você fez. É aquilo que Deus preparou para nós vivermos esse ano. Senão a gente fica correndo a corrida dos outros, vivendo um monte de coisa e parece que nunca chega no destino que Deus preparou para nós. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus preparou algo para todos nós vivermos, mas nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Chegar no alvo que Deus nos entregou, cumprir a meta que Deus nos deu. É correndo com perseverança que a gente alcança aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, é indo crendo que o Deus que nos chamou, Ele é o mesmo Deus que está cuidando de nós. O mesmo Deus que está conosco é o mesmo Deus que continuará conosco a partir daqui. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios 9. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo.
e não luto como quem esmurra o ar. Gente, tem vezes na nossa vida que a gente está correndo sem alvo. A gente está correndo e numa vida frenética, naquele, vai dar tudo certo, sabe? Deus é por mim, Deus é, e talvez vai dar. Mas se você está correndo a corrida errada, meu irmão, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com o alvo que Ele colocou para você. E aí aqui entra a misericórdia de Deus, a graça de Deus e um monte de coisa. Mas por que depender da misericórdia quando eu posso fazer o certo? Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus? Senão a gente vai perder mais um ano da nossa vida. Senão a gente vai correr mais uma vez errado. Senão a gente vai desistir mais uma vez. Porque é aquela falsa sensação de estar dando tudo certo. Porque é aquela falsa sensação de vai dar. E aí não dá de novo. Deus tem compromisso quando eu e você corremos a corrida que Ele está nos proporcionando. Eu tive uma experiência muito sobrenatural com Deus alguns dias atrás. E uma pessoa que eu estava ouvindo, ela disse algo muito, muito incrível. Ela disse assim: Deus fala, Deus paga. Deus dá a ordem, Deus banca a ordem. Mas Deus não tem compromisso com ordem que Ele não deu. Mas Deus não tem compromisso com alvo que Ele não apontou. Já parou para pensar que talvez ano passado algumas corridas da sua vida você correu sozinho? Já parou para pensar o risco, talvez que eu e você corremos, quando nós estamos correndo a corrida que não nos foi proposta? Você já parou para pensar que perigo que nós estamos correndo, quando nós estamos correndo sem alvo? Quando nós estamos esmurrando o vento, como Paulo escreveu? Olha, isso aqui que Paulo escreve é muito poderoso. Filipenses 3, ele diz assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim e eu prossigo para o alvo. Não importa quantas vezes a gente errou o alvo ano passado, o que importa é quantas vezes eu vou acertar o alvo esse ano. Paulo escreve dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele está dizendo, o que passou, passou, o que ficou para trás, ficou. Agora eu carrego cicatrizes e memórias de algo que não tem mais poder sobre a minha vida. Mas uma coisa eu faço, avançando para o alvo, correndo, andando, caminhando, indo para frente, avançando. É isso que Deus está nos chamando para fazer nesse ano, meu irmão, correr para o alvo. Às vezes a gente para e pensa, e meu Deus, é fevereiro ainda, faltam 10 meses para acabar o ano. Faltam 10, ontem faltavam 12. Janeiro já passou. Você consegue entender isso? O tempo passa rápido demais para a gente ficar brincando de acertar o alvo do amiguinho. É correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. E aí o texto continua dizendo, e o mais importante de tudo, tendo os olhos fitos em Jesus. Sabe, mais importante do que correr, mais importante do que chegar, mais importante do que qualquer coisa, é correr olhando para Jesus. Porque, como na vida, a nossa TDAH ataca na hora de tirar os olhos de Jesus. É ou não é verdade? A gente está correndo, focadão em Jesus. Meu Deus, esse é o ano do avivamento na minha vida. E aí passa o pecado e a gente, nossa, que legal. E aí, sabe, na hora a TDAH ataca e a gente vira os nossos olhos. E Paulo escreve, mantendo os olhos fitos em Jesus. É manter os olhos presos em Jesus. É manter os olhos fixos em Jesus. É andar e ver o pecado passando e falar, como eu queria, meu Deus do céu, mas vamos lá, Jesus tem preparado algo para mim. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Inclusive, vocês viram um TJ novo? Lindo, não é? Top demais. Estava com medo de derrubar ele agora e encostar ali. Porque é ter os olhos fitos em Jesus, gente. É olhar para Cristo, é não tirar os olhos dele. E aí tem um texto muito conhecido na Bíblia. Aquele texto que Pedro sai do barco. Jesus manda eles irem. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro e todos os discípulos olham para Jesus. E eles falam, é um fantasma. E aí Jesus fala, não, sou eu, gente. E aí Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, então manda eu ir até o Senhor. E aí Jesus diz, então venha. E a Bíblia diz que Pedro coloca o pé para fora da água e ele não afunda. Para fora do barco, coloca o pé na água e ele não afunda. E a Bíblia fala, deixa eu ler para você, para ser rico nos detalhes.
Mateus 14. Venha, respondeu Jesus. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Para onde é que Pedro estava indo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não? Para onde é que Pedro estava indo? Na direção de Jesus. E aí olha o que o texto continua dizendo. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. O que é esse reparar o vento? É tirar o olho. É como se estivesse dizendo assim. Quem Pedro viu vindo andando sobre as águas? Jesus. Ele achou que era um fantasma e ele reconheceu que era Jesus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer na nossa vida é reconhecer que é Jesus. Depois que nós reconhecemos quem é Jesus, nós recebemos uma palavra de Jesus. Jesus diz para Pedro, venha. E aí nós temos mais do que só um olhar, nós temos uma voz, venha. E Pedro coloca o pé na água e ele não afunda. Porém, ele tira os olhos de Jesus e ele vê a tempestade, ele vê o vento, ele vê a água, talvez ele olha para ele pensa, fisicamente essa conta não bate. E ele começa a afundar. Por quê? Ele tirou os olhos de Jesus. E quantas vezes na nossa vida a gente começa a afundar porque a gente tira os olhos de Jesus? Jesus nos fez uma promessa, talvez algo absurdo, como andar sobre as águas. E a gente coloca o pé para fora do barco. Sabe o que é colocar o pé para fora do barco? É falar como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Isso é colocar o pé para fora do barco. Sabe o que é colocar o pé para fora do barco? É você falar para o teu líder: conta comigo. É você abraçar alguém lá na porta e falar: mano, se precisar de alguma coisa, me liga. É você tomar a responsabilidade que ninguém colocou uma arma na tua cabeça para você tomar. Isso é colocar o pé para fora do barco. É tomar risco. Você não precisava fazer, você escolheu fazer. E aí Pedro tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Quantas vezes ano passado eu e você afundamos? Quem aqui afundou ano passado? Afundei várias. No final do ano era quase aquele filme, O Náufrago. Por quê? Quantas vezes a gente tira os olhos de Jesus, mano? A gente olha para a nossa conta e pensa, a conta não bate. Mas quantas vezes a conta bateu? A gente olha porque a gente tem e a gente pensa, a conta não bate. Mas quem é merecedor de ter o que tem? Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente volta para o natural. Enquanto a gente está com os olhos em Jesus, a gente vive o sobrenatural. É sobrenatural andar sobre as águas. Ou alguém aqui conseguiu já alguma vez? Isso é sobrenatural. Tem coisas que Deus faz na minha e na sua vida que é sobrenatural. O sobrenatural só é sobrenatural quando nós estamos olhando para Jesus. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente volta para o natural. E aí aquele negócio, o que eu estou fazendo? Eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, não dá. E aí a gente desiste, porque a gente voltou para o natural. Deus está nos chamando para viver uma vida sobrenatural. Para eu e você vivermos uma vida sobrenatural, os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Os nossos olhos precisam estar firmados em Cristo, porque Ele é o sobrenatural. Quantas vezes, meu irmão, no ano passado não foi um ano fácil. Foi um ano de eleição, o Brasil polarizado. Ora o dólar lá em cima, ora o dólar lá embaixo. Contas fecharam como nunca antes. Não foi um ano fácil. Como esse ano também não será fácil. Como o próximo também não será fácil. Jesus não nos prometeu dias fáceis. Jesus nos prometeu dias com Ele. Jesus, certa vez, Ele disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Essa é a promessa de Jesus. Jesus não prometeu vida fácil para a gente, mas Ele prometeu uma vida com Ele todo dia. E o ano passado foi um ano difícil. Foi um ano de eleição. Foi um ano onde a economia, hora estava lá em cima, hora lá embaixo, hora tinha emprego, hora não tinha emprego, e polarizado, e você ia num lugar ouvia uma coisa, ia em outro lugar ouvia outra coisa. E quantas vezes no meio de tudo isso nós tiramos os nossos olhos de Jesus? Quantas vezes no meio de tudo isso nós ficamos com medo? Pensamos em retroceder, pensamos em desistir. Cada vez que você pensa isso, é como se você tirasse os olhos de Jesus. Cada vez que você coloca o pé para fora do barco e tem medo de afundar, é como se você tivesse tirado os olhos de Jesus. Mas os nossos olhos estavam aonde? Nos políticos, na economia, na nossa salvação, nas pessoas que poderiam salvar a igreja de Cristo. Quem poderia salvar a igreja de Cristo já salvou, meu irmão. Ela já está salva.
pura, santa, imaculada, só se preparando para Ele vir buscar. De resto, é a gente viver com os olhos fixos em Jesus. É nele que os nossos olhos precisam estar fixos. É nele que nós precisamos estar olhando todos os dias. É para Ele. No dia bom, eu olho para Ele. No dia mau, eu olho para Ele. Sabe? E quando eu e você nós entendemos isso, nós conseguimos entender um pouco mais sobre a vida. Afinal de contas, a nossa vida é feita de estações. O ano é feito de estações. O ano é separado entre inverno, verão, primavera, outono. Dias quentes, dias frios. Dias onde as árvores estão lindas e coloridas. Dias onde as folhas estão murchas e no chão. Dias onde você está com muito calor. Dias onde você está com muito frio. O nosso ano é desse jeito. Agora estamos passando por um momento de calor. Daqui a pouco vai vir um inverno. Agora você coloca um chinelo e uma bermuda e vai para a praia. Daqui a pouco você se enfia embaixo do teu edredom e faz um chocolate quente. Mas, ai que delícia. Mas a vida continua, gente. A vida continua sendo a vida. O ano tem estações, a vida tem estações, mas a vida continua sendo a vida. Tudo isso passa. A primavera passa, o outono passa, o verão passa, o inverno passa, mas a vida continua. E tem gente que é meio feito de estações assim, sabe? Tem aquelas estações que ele está feliz, alegre, né? Que ela está colorida, vibrante, como a primavera. E tem hora que ela está murcha, sabe? Que ele está meio triste, assim, meio estranho. Porque tem gente que vai meio que com as estações do ano, pessoas que são feitas de altos e baixos. E quem não é assim? Quem não acorda alegre? E também quem não acorda triste? Mas nós precisamos entender que a vida continua sendo a vida. E qual é o poder que nós temos sobre tudo isso? Para eu encerrar com você. Qual é o poder? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Qual é o poder que você tem sobre tudo isso? Fala para ele. Pergunta com fé, crente. Vai. Pergunta de crente. Qual é o poder que você tem sobre tudo isso? Qual é a resposta? Qual é a resposta para isso? É o futuro. Fala comigo, futuro. Fala com fé, gente, como quem quer viver um futuro. Futuro! Sabe, a esperança que a gente tem é o futuro. É a esperança de dias melhores. É a esperança de coisas melhores. E aonde está o futuro? Por incrível que pareça, o futuro está no presente. Isso parece meio contraditório, mas é a maior verdade da nossa vida. O futuro que você quer viver está no teu presente. Porque o presente tem 100% de influência sobre o seu futuro. Presta atenção aqui. No presente, é como se eu e você tivéssemos uma caneta na nossa mão. Nós temos a oportunidade todos os dias de escrever o nosso futuro. Sabe, daqui 10 anos, qual que é a história que você quer contar? É a história que você está escrevendo agora. Qual história que você está escrevendo? Ano passado, talvez você não tinha essa noção. E agora você precisa contar histórias que foram escritas por você mesmo, que não eram as histórias que você queria contar. Mas agora talvez Deus está trazendo essa revelação sobre a sua vida. No dia 4 de fevereiro de 2024. Qual história? Não está prestando atenção? Qual história você quer contar, mano? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, muito sério. Porque qual é a história que a gente quer contar? Aí a gente se entristece. Porque olha o que a vida fez por mim. Olha o que aconteceu, olha como foi. E de fato tem coisas que a gente não tem poder. Mas sobre aquelas que a gente tem, qual é a história que a gente quer contar? Como é que você quer que seja o teu fevereiro desse ano? Comece a escrever ele agora. Como é que você quer que seja o teu ano de 2023? Comece a escrever ele agora. Porque o maior poder que eu e você temos na nossa mão chama-se presente. É nele que a gente escreve o futuro. Tem gente que fala, eu quero ter filhos no futuro. Não sei se você sabe, mas sozinho não dá para fazer filho. Então, tem que procurar alguém para casar. Então, vai procurar alguém para casar. Eu quero ser um grande executivo no futuro. Não sei se você sabe, mas com o ensino médio incompleto a chance é bem baixa. Então, vai fazer uma faculdade, vai terminar a escola. Às vezes a gente viaja na nossa vida
E a gente não entende que o presente é o maior poder sobre o nosso futuro. O futuro que eu e você queremos viver, ele precisa começar agora, no presente. Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, ó: quem não luta pelo futuro que quer, vive o futuro que vier. Olha que, anota essa frase em algum lugar para você não esquecer dela nunca mais. Quem não luta pelo futuro que quer, vive o futuro que vier. Sabe por quê? Você vai viver pelo destino. Você vai viver pelo acaso. Por acaso eu encontrei alguém. Por acaso o destino me trouxe ela, o destino me trouxe ele. Sabe, quando a gente confia em um Deus que cuida de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, a gente não vive por acaso, a gente vive por propósito. Mas quem não sabe o futuro que quer, vive o futuro que vier. Como é importante nós nos lembrarmos disso todos os dias da nossa vida. Nós estamos escrevendo o nosso futuro. Qual é a história que você quer contar? Faz essa pergunta para você agora. Qual é a história que você quer contar? E por último, tome decisões. Tome decisões na sua vida. Tem pessoas que já sabem quais são as decisões que precisam tomar durante esse ano e ainda não tomaram. O ano passa depressa demais e as decisões precisam ser tomadas rápido. Tome as decisões logo. Faça as escolhas logo. Sabe, a nossa vida é feita de decisões. Decisões que a gente toma na vida tem uma consequência, mas as indecisões também têm consequências. A pergunta que eu te faço é: você quer viver as consequências das suas decisões ou das suas indecisões? Já parou para pensar que a vida que você quer viver no futuro é a vida que você está vivendo agora? Então aproveita ela. Escreve os seus dias da melhor forma possível. Vive a sua vida da melhor forma possível. Aproveite com as pessoas que você ama. Curta a sua vida, sabe? Curta cada segundo. Ontem, eu acho que foi ontem, eu mandei um texto lá no grupo do Retiro sobre como aproveitar o Retiro. E no texto eu escrevi, sabe? Sai do quarto de chinelo. Sai do quarto sem passar maquiagem. Seja você, aproveita a tua vida do jeito que você quer, porque às vezes a gente fica pintando alguém que a gente não é. A gente fica vivendo como uma caricatura, sendo quem eu não sou. Seja a sua melhor versão todos os dias, mas seja a sua melhor versão, não a melhor versão do outro.